bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título Apliquemo-nos, e diz assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas não nos esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente de sublimações dos outros mundos em glorioso porvir, mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras nas vitrines das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra as nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Paulo a Tito. Nessa reflexão, ele nos traz aqui a necessidade das obras. Por vezes, nós achamos que eu estou bem, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou sendo acordado, sendo amigo, sendo fraterno. Sim, é um belo começo. Mas as palavras, elas passam. O vento as levam, o tempo as apagam. Contudo, as boas obras permanecem sempre, porque aquele em que elas se materializaram, falam por ela. Não precisamos nós soar a trombeta para as boas obras. Agora, a palavra, ela é uma trombeta. E todos aqueles que propagam têm também o dever de cumpri-los. Não que isso deva dizer ao outro e apontar o dedo. Mas você fala e não faz. Também não é por aí. Mesmo porque a cada um segundo suas obras. O que eu faço é importante para mim. O que o outro faz é importante para ele. Então, ao invés de me preocupar com o que o outro faz, eu devo me preocupar com o que eu faço. Se eu estou aplicando o conhecimento nas boas obras, ou seja, além da palavra, estou também realizando obras. E convenhamos, todos nós temos oportunidades de realizar boas obras. Às vezes, nós imaginamos que as boas obras sejam
aquelas grandiosas que chamam a atenção. Tem até aqueles que pedem para que Deus os ajude a ganhar na loteria para que eles possam ser mais caridosos. Como se vê, tudo fruto do engano, porque as boas obras são as pequenas. Assim como a natureza enfeita o mundo com pequenas flores, nós também devemos enfeitar a nossa vida com pequenos atos de elevação espiritual. Gentilezas, tolerância, humildade e por aí vai. Ou seja, cada um de nós tem ao longo do dia muitas oportunidades de ser gentil, de ser fraterno, ser amigo, ser cordado, ser tolerante. E às vezes a gente diz, mas eu sou assim mesmo, eu não posso mudar, eu não consigo mudar. Talvez não agora, mas sempre se pode. O tempo é um grande mestre que nos coloca sempre frente a frente para aquelas condições que nós devemos enfrentar. Se essa condição está se repetindo na vida de cada um, é porque é uma lição necessária a ser aprendida ou executada. Agora, diante de nós sempre há a opção da escolha. Nós podemos escolher praticar as boas obras ou nós podemos escolher não praticar as boas obras. Aqueles que escolhem não praticar as boas obras apenas e tão somente estão retardando o seu aprendizado, estão retardando o seu ganho espiritual, estão retardando a sua educação espiritual. Porque, em última análise, as boas obras, elas servem para que nós possamos nos elevar espiritualmente, primeiro. Segundo, para nos educarmos espiritualmente. Porque uma pessoa que é educada espiritualmente, ela realiza as boas obras sem esforço, sem necessidade de esforço algum. Eu vou fazer força para conseguir fazer tal coisa. Isso é porque ainda não está educado. E a educação não é ninguém que vai chegar e dizer para você, fulano é assim, assim, assado. Até tem as escrituras, tem as páginas que a gente lê, que a gente estuda, mas sem a prática, elas não se firmam dentro de nós. Elas não criam dentro de nós a estrutura para se tornar uma coisa cotidiana, uma coisa normal, uma coisa que a gente faz até sem pensar. É o caso do bom dia, boa noite, boa tarde. É o caso do Deus te abençoe, fica com Deus, Deus te acompanhe. É o caso de desejar o bem para a pessoa que está sofrendo, assim, puxa, Deus abençoe que seu coração seja serenado, seja acalmado dessa dor. Ou seja, são coisas que partem de dentro do coração de forma assim espontânea. Esse coração já está educado na questão espiritual. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu podia fazer tanta coisa. Aí aquela vozinha que não quer calar dentro de nós pergunta, e por que não faz? Porque eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não sei as palavras certas para aquele momento. Basta ser sincero, basta ser amigo, basta ser fraterno, basta ser humano. Agora, nos momentos de emoções mais fortes, é que nós devemos exercitar também o ensinamento de Jesus, o perdoar. Porque quando nós vemos o mal prosperando, quando nós vemos a dor tomando conta e as pessoas em desespero, nós procuramos um culpado. E é um erro. Porque
o culpado, ele por si só já está sendo punido pela sua obra ou pela sua má obra. Agora, quando nós nos irmanamos nesse sentimento de busca do culpado e condenação e julgamento, nós também estamos nos irmanando nesse sofrimento, mesmo porque é a mesma faixa vibratória. Assim, quando a gente vira o mal, a gente deve simplesmente fazer com que ele seja diminuído e propagar o bem com o perdão. Se não consegue o perdão, não diz nada, porque a palavra tem força. E a gente não pode simplesmente ir propagando o mal por conta de uma emoção que a gente sentiu, de um descontentamento, de uma raiva. Então, tudo isso passa pela educação espiritual. Ah, mas eu não estou preparado para isso. Ninguém nasceu preparado para isso. Todos nós, absolutamente todos nós, deveremos passar por esse aprendizado. Nós devemos ter em mente que o caminho é pedregoso, mas quanto mais nós nos elevamos, mais tranquilo e mais suave se torna esse caminho. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que possamos praticar as pequenas obras, que são as mais fáceis, até que um dia, quem sabe, nós possamos dar um testemunho maior, de uma grandeza maior. Não por vaidade, não por orgulho, mas por socorro, por amparo àqueles que necessitam. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.